Tu. Uhum. Tá Não, de tá boa, não. dona. Tá aparecendo o seu rosto. Ah, tá, peraí. Pronto, consegui. Pronto? Pronto. Então tá. Gente, hoje vou fazer vai ficar um pouquinho menos dinâmico, porque essa parte aqui é uma parte comprida, então eu vou projetar o texto e vou ler algumas partes, porque o texto é autoexplicativo, e como eu disse, como é uma parte longa desse processo da construção da União Europeia, eu acho legal a gente seguir aqui, tá bom? Mesmo porque depois isso pode ajudar vocês lá na hora de resolver o exercício, né? Na próxima semana. Então vamos lá, ó. A gente, na semana passada, né, quando a gente falou do mercado comum europeu, a gente viu que alguns países foram ingressando até chegar na Europa dos 12, já na década de 80, né, 85, 86, que foram quando, né, terminaram os países que viviam em ditadura, sob ditaduras militares, passaram pelo processo de redemocratização e puderam, assim, ingressar no mercado comum europeu. Para a gente começar a falar neste nome, né, União Europeia, a gente tem que ir lá para o início dos anos 90, quando a gente vê o fim do mundo socialista, a dissolução da União Soviética, e com isso, a gente lembra, né, que quando a União Soviética cai, é uma ascensão do capitalismo, então o predomínio desse sistema econômico, ele se consolida ali quando acaba a União Soviética, e aí esses países que estavam sob o domínio da União Soviética, que faziam parte do bloco soviético, eles começam a se reorganizar para se inserir nesse mundo de lógica capitalista, né? Isso leva um tempo. Então, a gente está falando do fim da Guerra Fria ali, né? E a ideia da ameaça comunista que se alastrava pelo mundo. Então, isso acaba ali em 91, quando dissolve totalmente a União Soviética. Esse processo começa lá em 89 com a queda do Muro de Berlim. E durante esse processo, a gente sabe que durante a Guerra Fria, a Alemanha era dividida em dois, né? O lado capitalista e o lado socialista. Então, no ano de 1990, perdão, a gente tem a reunificação da Alemanha. Depois da queda do muro, do Muro de Berlim, a Alemanha se une novamente e se torna um país capitalista, tá? Quando isso aconteceu, quando se deu a reunificação da Alemanha, a Alemanha se tornou o país mais poderoso da Europa do ponto de vista econômico. Então, assim, era a economia mais forte que tinha dentro da Europa naquele momento. E com essa reunificação e com essa ascensão da Alemanha, de uma Alemanha forte, presente economicamente ali na Europa, surgiu o fantasminha, né, de que talvez eles pudessem voltar a ter problemas voltando a antigas rivalidades, em especial com a França. Vocês lembram que semana passada, quando a gente falou da CECA, uma das coisas, né, que foi marcante na construção da CECA foi justamente que França e Alemanha deixaram suas diferenças de lado para que pudessem se unir e formar o bloco. Quando a Alemanha surge como potência no início dos anos 90, tem-se um medinho aí, fica no ar esse clima de medo, achando que a França iria voltar a ter problemas com a Alemanha, que eles poderiam voltar a tretar, né? Então, buscando evitar que esses dois países entrassem em conflito, então, tentando evitar que essas diferenças que vêm lá do século XIX, que, né, quando interessou, elas foram deixadas de lado, pudessem ressurgir, então, para evitar que eles voltassem a se estranhar, foi proposta, né, surge a ideia de aprofundar esse processo aí de integração entre os países europeus, né? Então, em 92, né, os países que já faziam parte ali do mercado comum europeu
eles foram propostos, foi feita uma nova proposta aí de aprofundar esses laços dentro do bloco, que ficou conhecido como o Tratado de Maastricht, tá? Maastricht é uma cidade na Holanda, onde foi assinado o tratado, tá? Antes do Tratado de Maastricht, o último tratado que organizava os países em bloco foi o Tratado de Roma, que era lá de 1957, né? Então já estava mesmo na hora também de rever esse acordo e reorganizar aí as relações entre os países, tá? E dentro do Tratado de Maastricht é que vem as novidades aí que vão dar essa característica única que a gente observa na União Europeia hoje. Porque até o mercado comum europeu, o que a gente tinha de característica? Alguém lembra aí para falar para gente? Entendi, dona, a pergunta, pode repetir. Posso repetir. Dentro do acordo que forma o mercado comum europeu, o que a gente observava? Quais eram as características do acordo? Os países que fazem parte do mercado comum europeu, quais são as características desse acordo? O que pode acontecer entre os países membros? Eles tinham uma facilidade no comércio, tipo assim, importar coisa para os dois eram mais de boa, sabe? Tipo, comprar uma coisa de tal lugar que já tinha esse acordo econômico. Então, facilidade aí no fluxo de mercadorias. O que mais? No fluxo de pessoas também. As pessoas poderiam passar entre esses países sem toda a burocracia. Então, também no tratado, no mercado comum europeu, além da circulação de mercadorias e capitais, eu também tinha circulação de pessoas, né? As pessoas que residiam nesses países que faziam parte do mercado comum europeu também poderiam circular livremente entre os países membros, né? Então, que inclusive era a principal, essa característica da circulação de pessoas no mercado comum europeu era a principal característica ali, a principal novidade, né? Porque na SECA e lá no Benelux, os produtos e capitais já circulavam livremente dentro de uma união aduaneira entre os países que faziam parte, né? Então, quando a gente chega com o Tratado de Maastricht, a gente vai implementar o que já existia. Então, se no mercado comum europeu a maior inovação era a circulação de pessoas, o que o Tratado de Maastricht estava trazendo de novidade para os países que faziam parte do bloco? E aí eles listaram, né? Era um dos objetivos a união econômica e monetária. O que isso significa? União econômica e monetária. Alguém sabe dizer? A moeda ia ser a mesma. A moeda ia ser a mesma, né? A criação aí de uma moeda única que circulasse nos países que fazem parte, né, do Tratado de Maastricht. Então, isso era uma coisa totalmente inovadora, que não existia até então. União econômica e monetária, todos os países usando a mesma moeda. A implementação de uma política externa e uma política de defesa comum. Então, também, entre os países que fariam parte aí desse bloco, existia uma vontade de que as políticas e a política de defesa do território, então essa parte de pensar mesmo a construção de um exército, enfim, políticas que preservariam seus territórios seriam unificadas. Então, existe um desejo dentro dessa proposta de 92 de existir um sistema político e um sistema de defesa único que abarcasse aí todos os países que fazem parte do bloco. Veja, pessoal, política externa e defesa, isso são características de países, né? Cada país tem as suas políticas externas e a sua política de defesa do seu território. Então, é quase que propor que esses países um dia
se tornem, se comportem, vamos dizer assim, como se eles fossem um único país. Veja quão ambicioso era esse tratado, essa proposta, né? Já chegou isso? Isso já funciona hoje na União Europeia? Não, não totalmente. Mas existe um encaminhamento? Existe, né? Isso está em construção. E vocês vão perceber que até mesmo a proposição da União Monetária, como eu disse, esse acordo é de 92. A moeda ela vai ser implementada no início dos anos 2000. Então, leva um tempo para implementar essas novas características. Mas o importante é que, ao propor essas inovações nesse acordo, eles evitam esse estranhamento entre a Alemanha e França, né? Que, naquele momento, acabava por ser uma ameaça, porque dois países importantes do continente, se eles voltassem a tretar, se eles voltassem a se estranhar, poderia nascer ali um novo conflito. Então, foi uma saída para evitar esse desconforto entre esses dois países. Tudo bem? Até aqui, tudo bem, gente? Sim, sim. Sim, sim. Vocês vão me interrompendo aí a hora que vocês não entenderem, tá bom? Bom, então, com o Tratado de Maastricht, o bloco, né, o mercado comum europeu, ele passa a se chamar União Europeia, tá bom? Então, assim, quando o tratado é assinado, acabou todas essas desconfianças e fortaleceu uma aliança entre o povo alemão e o povo francês, né? E isso acabou fortalecendo as relações econômicas ali dos países do bloco, tá? E reforçaram. Então, a gente tinha a livre circulação de mercadorias, capitais, serviços e pessoas, né? Então, as pessoas já circulavam desde o acordo anterior, mas isso é reforçado. Eliminação de tarifas para o comércio entre os países membros. Então, não tem imposto no trânsito aí de mercadorias. Adoção de passaporte único. Então, o cidadão que habita um dos países que fazem parte da União Europeia, ele vai ter um passaporte que é um passaporte único. Então, assim, o francês, ele não tem um passaporte francês, ele tem um passaporte da União Europeia, certo? Então, é uma documentação, é a adoção de características para formar essa unidade da Europa, tá? Então, a adoção do passaporte único, a introdução do euro, né? E, obviamente, com a introdução da moeda, também a criação de um Banco Central Europeu. Vocês sabem que em cada país tem o seu Banco Central. Na proposição da União Monetária, foi necessária a criação de um Banco Central Europeu, tá? Então, ele não é de um país só, mas sim de todos os países ali que adotaram a moeda. Porque é importante dizer isso também. Nem todos os países que faziam parte do Tratado de Maastricht, da União Europeia, adotaram o euro. A gente vai falar disso, né, nos próximos instantes aí. A criação do Parlamento Europeu. O Parlamento Europeu, ele é um organismo importantíssimo. Todo mundo sabe o que é um parlamento, né, galera? Ou tem alguém que não sabe? Eu não sei o que é não, mano. Tá. O parlamento, pessoal, dentro da construção aí dos três poderes, né? Executivo, legislativo e judiciário, o parlamento é a casa do poder legislativo, né? Quando eu estou falando dos poderes, tudo bem? Ou existe alguma dúvida do que representa cada um dos poderes? Pra mim, tudo bem. Tudo bem, dona. Os poderes a gente já viu já. Ok. Então, o parlamento é a casa do poder legislativo, é onde estão deputados e senadores, e são essas pessoas que vão propor a legislação vigente de um país, de uma cidade, e no caso aqui, a legislação do bloco, né? É um parlamento que vai ter representantes dos países que fazem parte do bloco
e que vão legislar a favor do grupo, que vão propor leis e propor soluções para problemas que são comuns a todos os países que fazem parte da União Europeia. Tudo bem até aqui? Uhum. Sim. Então, essa criação do Parlamento Europeu é um passinho lá para a união política que é proposta lá em 92 no Tratado de Maastricht. Tudo bem? Então, assim, ele não é soberano, o Parlamento Europeu, ele não se sobrepõe às vontades individuais dos países. No entanto, os países que fazem parte do bloco, em sua maioria, acatam, sim, aquilo que o parlamento decide, né? Inclusive, existem debates bem interessantes, é legal acompanhar os debates do Parlamento Europeu. Justamente por essa perspectiva de ter representantes de todos os países que fazem parte, e cada um ali buscando defender aquilo que acredita. É bem interessante, saem discussões importantes por ali. Bom, aí a gente tem tudo isso aconteceu lá a partir de 92. Em 95, de 92 em diante, desculpa, alguns países começaram a buscar a fazer parte desse bloco. E agora eu vou ter que pegar o meu livro, e aí eu recomendo, porque eu estou vendo que tem uma partezinha aqui que está apagada. Eu que não enxergo direito, para mim tá difícil. Talvez valha a pena vocês tomarem nota aí desse pedacinho que tá apagado, tá? Então, vamos lá, ó. Então, em 95, que 3 anos aí da assinatura do tratado, Suécia, Finlândia e Áustria passaram a fazer parte da União Europeia. E aí, então, a gente tinha a Europa dos 15. Tudo bem? A partir de 1º de janeiro de 99, o euro começou a vigorar, né? E nesse momento, apenas 12 países começaram a usar a moeda. Eu falei para vocês que tinha sido no início dos anos 2000, é que acontece assim, em 99 o euro começou a funcionar, mas ele não existia, não tinha o papel, as notas de euro não existiam ainda. Você fazia compras, né, e fazia investimentos, a transação monetária ocorria em euro, mas não existia o papel ainda. O papel ainda, o dinheiro de papel, as moedas, ainda era o dinheiro, a moeda que existia no país até então. Esse processo da impressão das notas e da confecção das moedas demora um pouquinho mais de tempo para circular o dinheiro na rua. Mas a ideia monetária, a construção monetária, ela é implementada em 1999. Tudo bem até aqui? Nessa parte do dinheiro? Então, olha só. A gente tem também a implementação, então, dos 15 países, que era a Europa dos 15, só 12 adotam o euro. Tem 3 países que se recusam a substituir suas moedas pelo euro, que foi o Reino Unido, a Suécia e a Dinamarca. Por que esses países não adotam o euro? Essencialmente porque a moeda faz parte da identidade do povo. Então, principalmente, eu lembro que na época que isso foi implementado, muito se falou do Reino Unido, né, onde a moeda vigente é a libra esterlina. A libra esterlina, ela tem lá impresso nas notas do dinheiro figuras da família real britânica. Então, essa identidade, essa questão de identidade de um povo, identidade cultural, está muito ligada nesses 3 países com a sua moeda também. Então, eles se recusaram a fazer parte aí do bloco da União Monetária, não quiseram adotar o euro, para preservar essa característica cultural que, na visão deles, está ligada, sim, à moeda que o país possui. Tudo bem? Então, aqui, na verdade, não foi nenhuma questão econômica, porque ao longo dos anos, outros países quiseram ingressar na União Europeia e foram impedidos porque as suas economias eram economias muito frágeis.
e que se a sua entrada fosse permitida, iria gerar quase que uma crise na União Europeia. Então, se colocam ali padrões que o país tem que ter para poder participar da União Monetária. E não é o caso desses 3 países, são 3 países com economias bem estruturadas, mas eles se negam justamente por conta dessa questão cultural, tá? Não quero o euro porque eu não quero perder a minha identidade. Tudo bem? Bom, a partir de 2004, a União Europeia estabelece uma série de exigências e começa a admitir outros países para fazer parte do seu bloco econômico. E aí tem uma lista, e vale a pena a gente prestar atenção nessa lista de países, né, que ingressam. Em 2004 foram 10, né? O Chipre, a Eslovênia, Eslováquia, Hungria, Polônia, Malta, Letônia, Lituânia, Estônia, República Tcheca. Então, esses países todos, eles, com exceção aí do Chipre e de Malta, eles tinham uma coisa em comum antes de fazer parte da União Europeia. Eram todos países que faziam parte da União Soviética, eram países socialistas. Então, veja, a União Soviética acabou quando mesmo? Foi depois da Guerra Fria, né, que eles quebraram por causa que não tinha mais dinheiro. Ano, pessoal? Que ano que acabou a União Soviética? 1990, não foi? 1991, né? Dissolução da União Soviética, 1991. Só em 2004, países que faziam parte da União Soviética tinham condições e atenderam às exigências da União Europeia para poder ingressar. Então, vejam, 13 anos depois apenas eles conseguiram fazer parte da União Europeia. Eles levaram um tempo para se adaptar à nova realidade, que era regida aí pela lógica capitalista, e organizar suas economias para que eles pudessem ser aceitos na União Europeia. Então, a partir de 2004, a gente passou a ter a chamada Europa dos 25. Tudo bem? Depois, em 2007, a gente tem a entrada da Bulgária e da Romênia. E, em 2013, a União Europeia admite a Croácia, né? Então, a partir de 2013, a gente passou a ter a chamada Europa dos 28, tá? Porém, existe, na verdade, até hoje, existem países que querem fazer parte da União Europeia, né? E que querem adotar o euro também, mas não atendem esses requisitos, vamos dizer assim, né? Então, enquanto as condições ali não são preenchidas, o país não pode ser admitido. A Turquia, por exemplo, é um país que tem muito desejo de ingressar, na União Europeia, porém, ele não atende esses requisitos. A Grécia, devido à sua profunda crise econômica, é um país que muito dificilmente vai ser aceito, porque a Grécia é um problemão, na verdade, né? Em especial no aspecto da união monetária. A Grécia tem uma crise econômica profunda há muito tempo, e eles não conseguem sair dessa crise. Então, isso é um tipo de economia que pode gerar problemas para os outros países do bloco. Então, é melhor manter uma certa distância. Tudo bem? Aí, em 2015, a Lituânia adota o euro também como moeda oficial, tá? Infelizmente, o mapinha aqui está um lixo. Eu queria ver se eu descolo um mapa melhor para passar para vocês. Tudo bem até aqui, gente? Tamo indo. Eu não gostei desse. Não, Gustavo. O que tá rolando? Eu fiquei curioso, tipo, o que aconteceu com a Grécia para ela ficar nessa crise assim? Pois é, cara, é um negócio muito louco, né? Na verdade, se a gente olhar,
assim, é que a gente também constrói uma imagem de alguns países que talvez, acho que... Eu vou até interromper um pouquinho aqui para eu ver vocês. Espera um pouquinho. A gente constrói-se uma imagem de alguns países que para a gente fica difícil entender que eles passam por problemas, né? Porque como que a gente estuda a Grécia? Basicamente, lá naquela ideia da antiguidade clássica, né? A Grécia, o berço da humanidade, é aquela lógica de Grécia e Roma, né? Que a gente estuda em história lá no começo do fundamental. E aí é construída para a gente uma imagem de um país imponente, que na real, quando a gente traz para os dias de hoje, não, eles têm problemas econômicos sérios. Na verdade, Gustavo, a gente pode entender esse processo da Grécia. Isso está totalmente ligado com essa ideia da aceleração dos fluxos mesmo e de como os países se comportam na economia mundial. Como um país está muito próximo do outro, é muito dependente do outro, por vezes, até quando eu ainda era estudante apenas, tinha um professor que falava, né? Tipo, deu um espirro lá no Japão, nós estamos pegando a gripe aqui no Brasil. Então, essas relações, elas são muito delicadas. E aí, esses países acabam sentindo esses reflexos. Eu não consigo te falar, o problema na Grécia começou aqui, nesse episódio. Eu não tenho isso de cabeça, eu preciso realmente buscar. Posso até fazer isso se for de interesse de vocês. Mas o que a gente precisa compreender é justamente isso. Hoje, a lógica das relações econômicas vão interferir diretamente em como o país responde, né, às situações de crise e às situações econômicas diversas. Outros dois países que a gente também tem construído num imaginário que são países, principalmente porque a gente pensa que são países da Europa, então logo são países ricos, é Portugal e Espanha. Portugal e Espanha são dois falidos da União Europeia. Eles são tão, assim, Portugal, nos últimos anos, que começou a ter como se diz, uma retomada de crescimento, mas por muito tempo eles foram, assim, países com altas taxas de desemprego, não tinha emprego para as pessoas lá, com alto índice de inflação. Então, mas a gente tem no nosso imaginário que são países da Europa, logo, eles são países que devem estar numa situação mais confortável que a nossa, por exemplo, né? É esquisito isso, e para a gente fica um pouco difícil de entender também em alguns momentos, porque a gente tem esse imaginário construído, né? Que como que um país da Europa vai estar numa situação delicada do ponto de vista econômico, né? E, na verdade, isso acaba sendo, até de certa forma, comum, dependendo do país que a gente está falando, tá? Mas eu vou tentar levantar para você e te passo depois, Gustavo, o que causou, onde começou o problema da Grécia, tá bom? Tá bom. Mas uma coisa é certa, essa questão teve um período, principalmente no início dos anos 2000, o desemprego era muito alto, tinha muita gente desempregada. Eu me recordo de imagens de telejornal da população indo para a rua, fazendo muito protesto, vários quebra-quebras, assim, porque as pessoas estavam desesperadas, porque não tinham como levar o seu alimento para casa, né? E nesse período, a Grécia estava querendo implementar o euro. E os demais países falaram, não, você não pode fazer parte não, porque você vai acabar aqui com o nosso rolê, né? Mas eu prometo para você, eu vou procurar e passo para você depois, tá bom? Ok, obrigado. Imagina. Deixa eu voltar lá no texto. Porque assim, hoje eu vou pedir um pouquinho de paciência para vocês, porque na verdade só falta essa página para a gente terminar esse texto, tá?
E aí a gente já depois consegue dar sequência no nosso conteúdo. Então, a gente vai falar agora da União Europeia e o acordo de, eu não sei ler esse nome, acho que é Schengen, não sei, vou ficar devendo como pronuncia, tá bom? Primeiro, a gente tem que entender que esse acordo é um acordo que é anterior à formação da União Europeia. Ele tá ligado ele foi, como se diz, ele foi assinado em 85, então ele tá lá com o pezinho no mercado comum europeu ainda, certo? Que é quando se permite a circulação de pessoas entre os países membros, tá? Só que em 97, esse acordo, ele passou a ter um peso jurídico, né? Ele compõe as normas jurídicas da União Europeia. Então, os países que são signatários desse acordo chamam seus territórios de espaço Schengen, não sei como que fala o nome, gente, desculpa. Perdão, deixa eu beber um pouquinho de água. Então, nesses espaços, os países que aceitaram a circulação de pessoas, as pessoas transitam livremente, né, dentro dos territórios, sem a necessidade do visto, né, que é a autorização oficial, como a gente conversou na semana passada. Só que o que acontece? Existem alguns territórios que não aceitam essa circulação de pessoas, tá? E aí, isso começa a despertar um dos motivos que leva à saída do Reino Unido da União Europeia, tá? Então, a gente tem, dentro da Europa dos 28, 5 países que não aceitam a circulação de pessoas em seus territórios, que é o Reino Unido, a Croácia, a Hungria, a Romênia e a Bulgária. Esses países não aceitam que as pessoas entrem nos seus territórios sem visto. Eles continuam mantendo essa lógica da autorização prévia, tá? E, ao mesmo tempo, a gente tem 3 países que não fazem parte da União Europeia, mas aceitam a circulação livre de pessoas no seu território. É um negócio meio maluco, mas enfim. São eles: a Islândia, a Noruega e a Suíça. Então, esses 3 países não fazem parte da União Europeia, porém, aceitam, têm as suas fronteiras abertas para os países que fazem parte da União Europeia. Então, você chega lá com o seu passaporte único, né, o seu passaporte europeu, e você pode entrar livremente sem a necessidade de um visto. Tudo bem até aqui? Uhum. Então, ó, vamos lá. Saída do Reino Unido da União Europeia. Alguém aqui já ouviu falar? Deixa eu ver se está escrito aqui. Está. Vamos ver se eu consigo marcar. Não vou conseguir. Que triste. Mas, ó, vocês acreditam em mim aqui. Essa palavrinha aqui, ó. O Brexit. Tá vendo? Esse é uma junção, né, de palavras aqui. Esse BR aqui para fazer alusão ao britânico, né? E em inglês, o que é exit? Eu não sei como pronuncia também, mas exit aqui, ó. Saída, sair. Saída, né? Então, o Brexit nada mais é do que a saída do Reino Unido da União Europeia. Tá? O que culmina nisso? O que leva a União Europeia, ao Reino Unido, querer desistir de um acordo que era extremamente vantajoso para eles, do ponto de vista econômico, uma vez que a Inglaterra, né, o Reino Unido, tinha em seu território sedes de importantes empresas transnacionais
importantes bancos. O Reino Unido tinha um papel relevante do ponto de vista político dentro das decisões da União Europeia, então não era um paísinho qualquer, era um país importante nas tomadas de decisão. Mas essa questão de gente circulando no seu território incomodou e incomodou bastante, tá? Então a gente tem aqui, né? Vamos fazer esse acompanhamento desse trechinho também. Então, já desde 75 já existia ali uma vontade do Reino Unido de sair do bloco que vigorava na época, né? No entanto, naquele momento, eles fizeram um referendo. Vocês sabem o que é um referendo? Já ouviram falar? Acho que já ouvi falar, dona, mas não sei o que é, não. Referendo ou plebiscito? Plebiscito, vocês já ouviram falar? Não. Então, olha só, referendo, plebiscito, é quando o governo, né, de um país pergunta para a sua população a opinião dela sobre determinado assunto. Então, lá em 75, fizeram referendo e perguntaram para a população do Reino Unido se deveriam ou não continuar fazendo parte do grupo. E lá em 75, ganhou a maioria falando não, a gente deve continuar aqui no bloco, não queremos sair. Só que a partir de 2016, voltou-se a cogitar essa ideia da saída do Reino Unido da União Europeia. Em especial, por conta aí da ascensão dos movimentos de partidos da extrema-direita, em especial, que começaram a chegar ao poder em determinados países. Não foi diferente. No Reino Unido, também, apesar, a gente já conversou um pouquinho disso semana passada, né? Apesar do Reino Unido ser uma monarquia, a rainha ela não é chefe de governo, né? A chefe de governo é o primeiro-ministro. E então, esse primeiro-ministro, ele é eleito, né? E existe um processo de eleição. E elegeram, em 2016, estava no poder um primeiro-ministro que estava alinhado com essas ideias, um pouco mais conservadoras, vamos dizer assim, né? E o que é isso? O que isso tem a ver com a saída e com a circulação de pessoas? Boa parte dessas pessoas defendem que não deveria ser permitida a entrada de qualquer pessoa no território britânico. Então, o Reino Unido não estava de acordo com essa ideia da circulação. E por que em 2016 isso voltou a ficar forte? Porque, na verdade, existia um movimento de recebida, principalmente de refugiados, tanto da Síria quanto de países africanos dentro do território europeu. E como sendo, as questões políticas também são decididas em conjunto dentro da União Europeia, hoje, nesse momento, pensando na individualidade, dos países, talvez a figura mais importante da União Europeia hoje é a Angela Merkel, que é a chanceler alemã. A Angela Merkel, ela foi uma ferrenha defensora da recebida dessas pessoas dentro da União Europeia, de acolher realmente quem está vindo pedir refúgio ali. Só que a Alemanha chegou uma hora que tem a questão do espaço físico também. Não dava para colocar gente só na Alemanha. E começou-se a discussão se outros países também poderiam receber esses refugiados. E foi aí que o bicho pegou. Porque o Reino Unido não queria receber refugiado. Não queria receber pessoas que, segundo eles, não seriam dignas de ocupar o seu território. E aí, essa vontade, mais essa ascensão dessa extrema-direita, que é uma característica que a gente observa no mundo como um todo, isso levou a insuflar a população contra essas políticas e levou a um novo referendo. Então,
o governo, né, britânico perguntou de novo para a sua população: a gente deve continuar na União Europeia ou a gente deve sair? E o resultado desse referendo foi 51,9% das pessoas que votaram queria que o Reino Unido saísse da União Europeia, e contra 48,9%. Então, veja, praticamente metade, né? Metade das pessoas queriam que saísse, metade das pessoas queriam que não saísse. No entanto, essa margem pequenininha aí ganhou pela saída, e esse processo está rolando desde 2016, porque oficialmente, né, na prática, essa saída ela não aconteceu totalmente ainda. Justamente porque depois dessa decisão, a gente viu um agravamento da crise econômica, que é uma crise econômica mundial, e o Reino Unido começou a perceber que talvez tivesse sido um mau negócio sair da União Europeia. Um mau negócio do ponto de vista econômico, porque com a saída, como eu disse, a sede de empresas, de bancos importantes que geravam emprego e traziam renda para o Reino Unido, começaram a arrumar suas malinhas e ir embora de lá, se instalar em outros países que ainda continuavam fazendo parte da União Europeia. E com isso ele aprofunda a crise, gera desemprego e perde dinheiro. Então, talvez por essa ideia de não aceitar esse fluxo de pessoas diferentes aí, pessoas não britânicas, né, aceitar os refugiados no seu território, eles aprofundaram uma crise econômica que ninguém sabe ainda como vai ser resolvida, né? Ainda mais pensando na situação de hoje, né, pessoal? Devido aí à questão da pandemia, essa crise, a gente não tem perspectiva de melhora, porque enquanto a gente não encontrar ou uma vacina ou uma cura, todo mundo vai ficar ainda nesse estado de atenção. E a normalidade das relações econômicas, ela vai demorar um tempo, né, para ela voltar. Então, talvez essa decisão não tenha sido uma das mais sábias naquele momento. Por isso que ela não se consolidou. Inclusive, não está totalmente consolidada. Inclusive, correu aí uma ideia de fazer um novo referendo para perguntar de novo para as pessoas se era isso mesmo que elas queriam. Porém, a União Europeia está se mantendo bem forte na sua decisão. Não, vocês não queriam sair? Agora vocês vão ter que sair, porque foi a decisão que vocês tomaram, né? Então, o que está falando no restante aqui, né? O Reino Unido precisa ter controle das suas fronteiras, saber quem é que está vindo. Então, essa parte da circulação de pessoas foi o que motivou a saída do Reino Unido da União Europeia, tá? Então, o Brexit, volte e meia, ele está aparecendo ainda nos noticiários porque ele não é um processo concluído, tá? Essas negociações, veja que o livro traz aqui, né, que a previsão de conclusão era 2019. Porém, até o momento, isso não foi resolvido. Não está, totalmente, bateu o martelo ali, acabou, o Reino Unido não faz mais parte da União Europeia, a gente não tem mais nada a ver com eles. Isso ainda tem coisinhas, detalhes sendo acertados até agora, né? A gente tem que aguardar realmente as cenas dos próximos capítulos para ver como que isso vai acontecer, né? Como que vai finalizar essa história. Mas veja, a gente pode pensar, né, os motivos aí que levaram a essa decisão, né? Por que será que receber gente incomoda tanto, né? Receber pessoas de outros países incomoda tanto essa população. É isso que eu ia perguntar pra você, Dona. Tipo assim, é tão ruim ter pessoas que não é da sua nação andar pelo seu território? Então, né, gente? Isso não tá ligado um pouquinho com aquela ideia, com a ideia da xenofobia mesmo, não é verdade? Porque xenofobia, né? Vamos relembrar aqui, xenofobia é a aversão ao estrangeiro, o medo do estrangeiro. É tão terrível assim a gente receber
alguém de fora e pensando principalmente na perspectiva do refugiado, alguém que está buscando ajuda, está fugindo do seu lugar de origem, porque o país onde ele veio está pegando fogo, literalmente, né? Então é tão ruim assim receber essas pessoas, a ponto de eu abrir mão da minha estabilidade econômica, da minha segurança econômica. Então, assim, são coisas que devem ser pensadas e ponderadas, né? Infelizmente, isso pesou bastante para a decisão da população, e com isso eles acabaram saindo, optando por sair. Mas, como eu disse, está sendo um processo de desvinculação muito complicada, né? Então, volta e meia, a gente ainda está vendo notícias acerca aí do Brexit, porque esse não foi um processo que terminou, né? Não é uma coisa que é findada, acabou, resolveu isso e vida que segue. Não, porque eu acho que existe, como foi muito apertado, vocês viram ali a votação, ela foi muito apertada. Quase metade, né? Metade a favor, metade contra. Nem 2% dá de diferença, né? Então, talvez essa sombrinha aí do arrependimento esteja também acontecendo, esteja assombrando parte do povo britânico. Tudo bem? Gente, hoje eu sei que foi meio comprido, mas pelo menos a gente conseguiu finalizar esse capítulo. Tudo bem até aqui? Oi? Tô falando assim, hoje foi meio comprido, mas a gente conseguiu finalizar essa parte hoje. Tudo bem até aqui? Vocês têm mais alguma dúvida sobre o texto? Acho que não. Acho que não. Tá, então eu vou fazer o seguinte, eu vou parar a gravação agora, tá bom? Pra gente ir finalizando aqui. Deixa eu interromper, só um minutinho.